capítulo 9 do estudo das duas testemunhas, subiram ao céu em uma nuvem. Vamos ler Apocalipse capítulo 11, do versículo 11 até o 13. Diz assim: E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Bom, lembrando que essa morte, ressurreição e ascensão aos céus ocorre na metade da grande tribulação. Elas profetizaram por 3 anos e meio. Os israelitas, durante a grande tribulação, eles vão estar numa situação de cegueira espiritual muito grande. A influência de Satanás, dos seus demônios durante a grande tribulação, é algo sem precedente na história da humanidade. Então, se hoje os israelitas estão no estado de cegueira, se nos dias de Jesus eles estavam no estado de cegueira, durante a grande tribulação estarão ainda mais. Agora, as duas testemunhas, então, falando de Jesus, acredito que alguns, claro, crerão na palavra delas quando elas ainda estiverem vivas. Mas o inimigo, por outro lado, está influenciando para que elas não acreditem na palavra dessas duas testemunhas. Então Deus dá esse grande sinal que será forte em Israel. Como eu disse, hoje o testemunho é quase impossível o anticristo conseguir parar, vamos dizer, as mensagens que são enviadas por WhatsApp e por outros meios de comunicação, né? Consegue tempo depois, como o STF faz aqui no Brasil, né? Tirando a liberdade das pessoas. Durante a grande tribulação, até o anticristo recorrer ao STF de Israel, já chegou aqui no Brasil, até recorrer ao STF do Brasil, a mensagem já está no mundo todo. Então o estado espiritual de Israel será realmente assim, deprimente. Então a tendência é incredulidade. Então eles não vão acreditar, na sua grande maioria, na mensagem das duas testemunhas quando elas estiverem profetizando. Quando elas morrerem, eu acredito que esse número de convertidos vai aumentar, até porque aí vem o cumprimento da profecia de Joel, que diz que o Espírito Santo lhe dará sonhos e visões, falando aos israelitas para eles se aproximarem de Jesus Cristo antes que venha esse grande e terrível dia. O comentário do material didático diz: a ressurreição das duas testemunhas certamente servirá de grande testemunho para Israel. Aquelas duas testemunhas que elas ouviram por 1260 dias, que é 3 anos e meio, né? 42 meses, ou tempos e metade de tempo, são expressões que a Bíblia usa, que faz referência ao mesmo período, 3 anos e meio. Então, os israelitas que ouviram eles falarem por 3 anos e meio, falarem do anticristo como um falso Messias e falarem de Jesus como o verdadeiro Messias. Após também verem o anticristo matá-las, porque eles podem até comemorar, né? Mas a morte é sempre algo que causa mal para o ser humano, né? Após também verem o anticristo matá-las, se assombrarão ao verem este tão grande sinal de que Deus estava com elas e que o testemunho delas era verdadeiro, porque ressurreição é algo impactante, até para os israelitas, né? Certamente muitos judeus se converterão e começarão a crer que Jesus é o Messias. A forma como elas subiram ao céu, ou seja, em uma nuvem,
tem paralelos bíblicos que certamente contribuirão na conversão dos judeus. As duas testemunhas certamente usarão o nosso Antigo Testamento, que os judeus chamam de Tanakh. Mas, a partir do momento que eles crerem que Jesus é o Cristo, eles se dedicarão ao estudo do Novo Testamento. Hoje Israel já se dedica ao estudo do Novo Testamento? Sim. Tem até um judeu que tem um espaço no YouTube, né? Chamado Professor Responde. É bem interessante, se vocês quiserem ver. É claro que é uma visão judaica, então ele não crê que Jesus é o Messias, ele contradiz alguns pontos, coloca até porque ele não acredita que Jesus é o Messias, mas interessante que ele fala que na escola dos rabinos, eles estudam o Novo Testamento, mas eles estudam, diz ele, como um documento, porque, claro, o Novo Testamento é um documento histórico hoje reconhecido como um documento valioso, né? Um documento sério. Eles não acreditam na profecia, mas historicamente o que está acontecendo com Herodes, em qual escrito eles encontram isso? Em escrito judaico? Não. Encontram nos escritos do Novo Testamento. Eles não queriam nem contar essa história, principalmente depois que Jesus morreu e ressuscitou, e ficou aquele debate com os cristãos. Mas o Novo Testamento ficou como um documento para os israelitas. Então, o livro de Atos, que fala da ascensão de Jesus, ele é um documento válido também. O grande terremoto de Apocalipse 11:13 é outra coisa que servirá de testemunho para os judeus. Será que nesse terremoto a mesquita cai? Alguns acham que sim, mas eu falo, é muita hipótese, é algo que não dá nem para você colocar evidência positiva ou negativa. Pode cair também, pode não cair, né? Não tem o que falar nesse ponto sobre a mesquita. Mas o fato delas subirem ao céu é realmente uma grande evidência de que Deus está operando em favor dos israelitas para eles se aproximarem de Jesus.